sob o poder de Deus, Moisés livra o povo do Egito das garras de Faraó. O povo peregrina por 40 anos no deserto. Em um episódio, Moisés fere uma rocha por 2 vezes e a rocha verte água, mas Deus não se agrada da atitude e diz: Moisés, por este ato, tu não farás este povo herdar a terra que lhe prometi. Por que o povo peregrina 40 anos no deserto? O que Moisés fez de tão grave para Deus lhe proibir fazer entrar o povo à terra prometida? Como Jesus Cristo está representado nesta rocha ferida e o que nós precisamos fazer para não cometer os mesmos erros que Moisés? Deus os abençoe, seja bem-vindo a mais um capítulo da nossa série. Que prazer tê-lo novamente para darmos sequência aos nossos estudos bíblicos Jesus Cristo revelado nas Sagradas Escrituras. Nesta ocasião, nós vamos estudar um episódio registrado no livro de Números, capítulo 20, versículo 2 até o 13. O episódio em que Moisés fere 2 vezes a rocha para dela sair água e saciar a sede do povo no deserto. O contexto desta história nós vamos trabalhar a partir deste momento. Observe o seguinte: o povo, sendo liberto do Egito, eles não entraram de imediato na terra prometida, mas iniciaram uma peregrinação que durou 40 anos. No início desta peregrinação, o que aconteceu? Chegaram-se em uma região chamada Refidim, no deserto, e ali o povo, não tendo água para beber e nem dar aos seus gados, às suas criações em gerais, eles então chegam até Moisés e blasfemam contra Deus e exigem de Moisés uma solução, dizendo até, inclusive, por que Deus havia tirado eles da terra do Egito para deixá-los ali morrendo de sede. Esse primeiro episódio está registrado no livro de Êxodo, capítulo 17. Então Moisés vai até Deus e Deus então dá-lhe a solução. Deus diz a Moisés: Moisés, você vai, fere a rocha, Moisés, e ao ferir a rocha, ela verterá água e esta água será o suficiente para saciar a sede tanto do povo como das suas criações em geral. E Moisés assim o faz, vai e fere a rocha. E o povo se alegra, glorifica a Deus e sacia as vossas sedes. E eles então continuam a sua peregrinação, como eu já vos disse, que durou por volta de 40 anos, a Bíblia assim registra. E no final das suas peregrinações, novamente eles chegam exatamente na mesma região e o povo novamente comete o mesmo pecado. Tendo sede, não tendo água para saciar a sua sede, eles, ao invés de crerem e buscar a solução da parte de Deus, eles blasfemam contra Deus e contra Moisés e Arão. E Moisés e Arão, então, chegam-se até Deus e Deus dá a solução. Qual é a solução? Desta vez, a solução não viria ferindo a rocha. Deus diz a eles: olha, vocês falai a rocha e ela verterá água, e esta água novamente saciará a sede de todo esse povo. E Moisés e Arão congregam o povo diante da rocha e acontece algo inusitado, algo bastante interessante que nós vamos analisar no decorrer deste estudo bíblico. Moisés, ao invés de falar a rocha, Moisés fere a rocha, e fere a rocha por 2 vezes.
E então a rocha verte água, o povo se alegra, o povo glorifica a Deus, mas Deus não se alegrou da atitude de Moisés. E Deus então dá uma resposta bastante interessante a Moisés. Veja só o que é que Deus fala a Moisés. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Então Deus não se alegrou da atitude de Moisés e de Arão, e Deus, então, a partir deste ato, proíbe Moisés de fazer o povo entrar na terra prometida. Nós vamos analisar alguns aspectos dessa passagem, e depois iremos, então, casar essas sombras com a pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos analisar aqui mais alguns aspectos. O povo é libertado da escravidão do Egito sob o comando de Faraó. Isso nós já trabalhamos em capítulos anteriores. O povo esteve cativo no Egito por 400 anos e Deus então os liberta do Egito, das garras de Faraó. O interessante é que Deus os liberta para conduzi-los à terra prometida. Só que Deus não introduz este povo de imediato na terra prometida. Por quê? Faz esse povo peregrinar por 40 anos diante do deserto, e isso tem um fator didático nesta peregrinação. Por quê? Porque aquela geração que saiu do Egito, ela deixou claro, ela se mostrou, foi muito evidente que ela não estava preparada para entrar na Terra Prometida e constituir a nova fase do reino que iria trazer o Messias, o Filho de Deus, à Terra Prometida. Por quê? Porque nós observamos em todos os atos, em todas as atitudes deste povo, que eles ainda tinham o Egito dentro de si. Veja, Deus retirou-os de dentro do Egito, mas Deus estava libertando o Egito de dentro daquele povo. Por quê? Porque o Egito ainda fazia parte de vossas vidas, fazia parte das práticas que eles tinham nos seus cotidianos. Podemos observar um caso bastante emblemático, que é o caso da idolatria de Israel, registrado no livro de Êxodo, quando o povo de Israel fabrica um bezerro de ouro e prostra-se diante desse bezerro de ouro, dizendo que aquele era o Deus que havia libertado eles da terra do Egito. Então, observe, Deus, ele teve um trabalhar didático com o povo na peregrinação do deserto, fazendo com que aquela geração que ainda estava com o Egito dentro deles, se eles entrassem na Canaã, na terra prometida, com aquela postura, eles iriam simplesmente reproduzir todas as práticas que eles viviam no Egito, lá na terra prometida, lá em Canaã. Então Deus faz um trabalhar, faz esse povo peregrinar diante do deserto por causa da dura cerviz dele, por causa da desobediência desse povo, e então a próxima geração adentra e conquista a terra prometida. Chegando então novamente na região de Refidim, então eles tenham sede, ao invés de falar, crer, ao invés de aceitar o que Deus tinha para eles então não creram nas promessas de Deus, não creram no Senhor Todo-Poderoso, muito pelo contrário, murmuraram e motivaram Moisés e Arão a também não crer e cometer este ato bastante inusitado, este pecado, poderia dizer, que os proibiram de poder entrar na terra prometida.
Veja só, Deus havia dito para Moisés o que? Olhe, Moisés, você fale a rocha. Por quê? Porque no livro de Êxodo, capítulo 17, como eu já vos disse, no início da peregrinação, a rocha já tinha sido ferida. Deus havia dito para Moisés, Moisés, você fere a rocha e a rocha vai verter água. Agora, nesta ocasião, você não precisa ferir a rocha, você apenas fale a rocha, porque ela já fora ferida e ela irá verter água. Vamos analisar alguns aspectos deste ato de Moisés. Um item importante a ser analisado nas Sagradas Escrituras. Veja só, a atitude de Moisés, ela foi tão séria, foi tão grave, ao ponto do Senhor dizer o seguinte para Moisés. Veja só, como eu já vos li. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Veja só que coisa interessante, Moisés, o grande libertador de Israel, Moisés, aquele que realizou tantos prodígios na terra do Egito, livrou o povo das garras de Faraó. Este mesmo Moisés agora, diante de uma atitude, ele é proibido por Deus de ver as promessas do Senhor cumprir com seus próprios olhos. É algo muito importante de se analisar, algo bastante interessante de se questionar, de se pensar nessa atitude. Veja só, quantos de nós não pecamos, quantos de nós não vacilamos, mas a misericórdia de Deus está sobre nós. Mas algo é importante, um princípio bíblico é importante nós destacarmos aqui. Aquele a quem muito for dado, também muito será cobrado. Esse é um princípio das Escrituras. Veja, Moisés era o líder deste povo. Moisés havia recebido muito de Deus. Então, de Moisés seria cobrado e foi cobrado muito, porque um erro de Moisés fez com que toda a nação também perecesse, também errasse. Observe, se uma pessoa comum ele erra, ele não leva consigo multidões. Agora, quando essa pessoa tem um papel de liderança, além dele errar, ele faz com que outras pessoas, após ele, também cometam o mesmo erro. Pense um pai de família ao beber. Um pai de família, ao tornar-se um alcoólatra, ele está abrindo caminho para que os demais membros da sua família, os seus filhos principalmente, possa vir a tornar-se também um alcoólatra. Não estamos sentenciando, mas ele abre precedentes. Também um líder religioso, um líder de uma nação, ao tomar algumas atitudes, ele vai abrindo precedentes para que outras pessoas o imitem e cometam as mesmas atitudes, cometam os mesmos erros. Por isso que precisamos cuidar, zelar de todas as nossas atitudes, todo o nosso proceder, porque se nós também fizermos algo louvável, também os que estão à nossa volta, nos seguindo e nos vendo, também tomará essas atitudes, e não só eles serão beneficiados, mas assim também nós seremos beneficiados. A palavra de Deus nos assegura que o nosso galardão, a nossa recompensa está com o Senhor, e Ele nos dará ao seu devido tempo. Vamos analisar quais foram os erros cometidos por Moisés nesta situação, nesta atitude. Veja só, a palavra diz que Moisés não creu. É bem possível que Moisés, por ele não ter falado a rocha, e sim ferido a rocha, e por 2 vezes Moisés ficou irado, e ele não creu.
não creu a ponto de não simplesmente falar a rocha, mas ferir a rocha e ferir, certamente, irado, indignado com a atitude daquele povo. E ainda a passagem diz que Moisés não santificou o nome do Senhor. Moisés deveria congregar o povo e dito assim: olhe, vejam, o Senhor lá no início das jornadas abriu, fez com que nós feríssemos esta rocha por causa dos vossos pecados, por causa das vossas murmurações. Ele fez com que eu ferisse esta rocha e esta rocha vertesse água para saciar as vossas sedes. Agora, novamente, nós iremos desfrutar da misericórdia, da graça de nosso Deus, e Ele novamente saciará a nossa sede desta mesma rocha que já fora aberta, ferida. Observe e glorifiquem o nome do Senhor. Mas não foi isso que aconteceu. Moisés não santificou o nome do Senhor. Muito pelo contrário, pode até haver ali a ideia, podemos até ter a ideia de que Moisés sugeriu que o poder de verter aquela água fosse tanto dele como de Arão. Então, Moisés cometeu atos muito reprováveis diante de Deus, a ponto de Deus ficar tão triste com a atitude de Moisés, que Deus sentenciou a Moisés o seguinte: olha, Moisés, você não fará herdar este povo a terra que eu havia lhe prometido. Não, você não vai fazer isso, porque o que você fez foi muito, muito, muito desagradável aos meus olhos. Então, Moisés, ele perece junto com aquela geração no deserto e não entra na terra prometida. Agora vamos casar algumas analogias desta passagem com o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o objetivo dessa sequência de estudos. Veja só a tipologia de Jesus Cristo nessa passagem. Cristo, ele estava representado por esta rocha. E a Bíblia deixa bem claro isso. Vamos analisar a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até a 4. Veja só o que o apóstolo São Paulo disse. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. O apóstolo São Paulo deixou bem claro que aquela rocha que fora ferida por 3 vezes, a primeira vez em Êxodo capítulo 17, 2 vezes no episódio de Números, capítulo 20, que nós estamos analisando, aquela rocha representava, era uma sombra, era uma tipologia do Filho de Deus, Jesus Cristo. Em que sentido? Vamos analisar. O próprio Cristo, em São João capítulo 4, versículo 19 a 28, nos diz assim, olha, quem beber, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará aqui é Jesus Cristo falando à mulher samaritana, quando ele assentou diante do poço de Jacó, teve sede, a mulher samaritana chegou até ele e ele então pediu-lhe água e a mulher meio que cambaleou, ficou indagando o Senhor, e veja só o que Jesus disse a ela. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte nele que jorrará para a vida eterna.
Então, Jesus Cristo tem esta água para nos dar. Agora, veja em São João capítulo 7, versículo 37 ao 39, o que ele mesmo também diz. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, Jesus Cristo é esta fonte viva, esta fonte de água viva que sacia a nossa sede, de maneira que se nós tomarmos desta água, nunca mais voltaremos a ter sede. Jesus Cristo é esta fonte. E esta fonte, esta pedra, esta rocha, a fonte foi aberta, a rocha foi ferida lá na cruz do Calvário. Observe só o que a palavra de Deus ainda nos diz. João capítulo 19, versículo 33 e 34. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sangue para perdoar os nossos pecados, e água para saciar a nossa sede espiritual. Amigo, amiga, esta rocha que fora ferida lá no Antigo Testamento, lá nas peregrinações do povo no deserto, aquela rocha era uma sombra de Jesus. E por que Deus ficou tão triste com a atitude de Moisés? Porque Jesus Cristo, ele fora ferido uma única vez. Jamais nós poderemos ferir novamente, crucificar o Senhor Jesus Cristo uma outra vez. Não, não há necessidade. O Filho de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, ele é para todas as eras, todas as épocas, tanto antes como pós. O sacrifício de Jesus, ele abrange o passado, presente e futuro. Não há necessidade de mais nós crucificarmos o Senhor Jesus Cristo. Então, Deus se indignou tanto com a atitude de Moisés, porque aquela atitude representaria o quê? Representaria que se Jesus viesse mais algumas vezes, este mundo pecador, sim, crucificaria novamente o Senhor Jesus. Mas não é isso que irá acontecer. Vamos continuar na nossa tipologia. Veja só. Assim como o povo de Israel fora liberto do Egito, nós fomos libertos do mundo. O Egito simboliza o mundo. E tinha um governador no Egito, um maioral no Egito, que era Faraó. E existe um maioral no mundo, que é Satanás. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E a Bíblia apresenta o príncipe desse mundo como sendo Satanás. Nós fomos libertos do mundo e das garras de Satanás. Só que nós não entramos de imediato na Canaã celestial. Nós estamos também, assim como o povo de Israel estava peregrinando para entrar na Canaã terrestre, nós não fomos de imediato introduzidos ao céu. Nós estamos peregrinando neste mundo. E essa peregrinação no mundo, ela também tem um fator didático, tem um fator pedagógico para nós. Por quê? Porque nós precisamos desejar, ansiar pelo céu. Meu amigo, se nós fôssemos introduzidos de imediato no céu, nós poderíamos chegar no céu e ficarmos decepcionados. Eu já vi muitas pessoas, professores meus na faculdade, chegavam a blasfemar dizendo que eles não queriam ir para o céu
porque no céu não tinha o que eles gostavam de fazer. E já vi também alguns artistas, algumas personalidades na televisão dizendo isso, que eles não gostariam de ir para o céu porque o céu é chato. Veja só, sim, evidentemente, a pessoa que ela é carnal, a pessoa que faz parte deste mundo, ela deseja as coisas deste mundo, ela deseja os prazeres desse mundo, os manjares desse mundo, ela deseja a mentira, a sensualidade, o pecado, a vida deste mundo. E nós, quando saímos do mundo, nós precisamos nos tornar cidadãos do céu. O que é se tornar um cidadão do céu? É viver aquilo que existe no céu. O que nós temos no céu? Nós temos paz, nós temos amor, nós temos justiça, nós temos adoração, nós temos louvor ao Senhor, nós temos aquilo que pertence ao nosso Deus e faz parte da sua natureza. Nós estamos peregrinando neste mundo, estamos sofrendo injustiça, então clamamos por justiça. E no céu é um céu reinado por justiça. Nós estamos peregrinando neste mundo e somos maltratados, somos ultrajados, nós somos, basta nós testemunharmos da nossa fé em Jesus Cristo e nós já vamos ver o mundo nos repudiando. Então nós desejamos a paz que o céu pode proporcionar, só Ele pode nos proporcionar, porque essa paz está em Deus. Nós queremos a liberdade, nós queremos sair deste mundo de horror, então nós precisamos ansiar, desejar o céu. Veja só o que a palavra de Deus nos diz em Mateus 11, versículo 12, o próprio Jesus dizendo: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, nós precisamos lutar para conquistar o céu. Como é lutar? É pagar dinheiro? É fazer penitências? Não. Absolutamente. Lutar é o que Jesus Cristo diz: quem quer seguir-me, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a nós mesmos? É negar os nossos prazeres, é negar os nossos pecados, é negar aquilo que agrada a nossa carne, o nosso ego e desagrada ao nosso Deus. Tomar a nossa cruz é a nossa caminhada, os nossos deveres como cristão e seguir a Jesus Cristo. Ou seja, há um fator didático de nós estarmos peregrinando neste mundo para que o mundo saia de dentro de nós e entre o reino de Deus. O mundo precisa ser arrancado de nossos corações e o reino de Deus, o domínio do nosso Deus esteja implantado em nossos corações. Aí sim nós estamos aptos a entrar no reino de Deus. Neste mundo nós temos sede, assim como o povo de Israel teve sede, nós também temos sede. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer e falar a rocha. Quem é essa rocha? Jesus Cristo. Nós devemos crer que esta rocha fora aberta no Calvário e nós devemos falar a ela, dizer: sacia-me com as suas águas, com a sua água viva. Que água viva é essa? É o Espírito de Deus que Ele dá sem medida. Ele dá de maneira que transborde em nossas vidas. Nós falamos a rocha, falamos a Jesus Cristo e Ele então nos derrama, faz-nos transbordar desta água viva e sacia nossa sede de maneira que nós possamos estar alegres, satisfeitos e não a alegria e satisfação passageira deste mundo, mas a alegria e satisfação proveniente do seu Santo Espírito
que procede do Pai. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, Jesus é a fonte, é a rocha que fora ferida no Calvário. E a água viva que verte desta fonte é o Espírito Santo que sacia nossa sede. Nós precisamos crer, não podemos cometer os mesmos erros que Moisés cometeu, porque nós corremos o risco de ficarmos de fora da Canaã celestial. Moisés não creu, não santificou o nome do Senhor, sugeriu que o poder viesse dele e de Arão, e não falou a rocha, mas feriu a rocha. Não podemos, em hipótese alguma, cometer os erros que Moisés cometeu, para que nós não possamos ficar fora da Canaã celestial, mas nos acheguemos a Deus, nos acheguemos a esta rocha, a Jesus Cristo, e falamos a Ele e dizemos: Senhor Deus e Senhor Deus e Salvador da minha alma, perdoai os meus pecados, dá-me da tua água, sacia minha sede e faz de mim um dos seus servos. Que Deus nos abençoe e até o próximo capítulo.